confusão, não teve mais confusão. Deus falou, Abraão, pode mandar ela, fica tranquilo que eu vou abençoar a Agar, vou abençoar teu filho vai ser uma bênção, não vai faltar provisão para ele. Pode ficar tranquilo, mas pode dar ouvidos ao que a Sara está falando. Então tem coisas às vezes que a gente precisa fazer, nós precisamos entender para não dar legalidade ao maligno. Então Jesus diz que ele vem para dar vida e vida com abundância. Então para nós termos essa vida, nós temos que estar alinhado, nós temos que estar realmente próximos do Senhor. Temos que estar realmente entendendo. Eu mudei um pouquinho o fecho aqui da nossa mensagem, mas para você entender que tudo que diz respeito a qualquer área da nossa vida, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos sofrer consequências. Porque quando a gente fala de vida, a gente fala de vida conjugal, fala de vida financeira, né? Fala de vida familiar, então tudo isso. Então eu trouxe aqui para você entender, porque hoje, como eu falei, nós estamos falando de vida, e eu quis então entrar um pouco nesse assunto, para que nós tenhamos o cuidado de não permitir, irmão. Então é buscar sabedoria, está faltando entendimento, está tendo dificuldade. Entenda muito bem, pare, pondere, fale com Deus. Diga, Deus, o que o Senhor quer de mim nesse momento, Deus? Eu devo fazer isso, não devo fazer, eu devo ficar quieto, eu devo subir, eu devo descer, eu devo me deitar, devo me levantar. Peça a direção de Deus que Deus vai dar a você. Que Deus vai mostrar a você o que você deve fazer para salvar, para realmente ter vida, não permitir que o diabo venha roubar de você aquilo que o Senhor já conquistou para você. Amém? Agora vamos para Marcos, que aí a gente vai entrar agora no tema do nosso propósito aqui. Marcos capítulo 5. Vamos lá. Falando ainda de vida, né? Marcos capítulo 5, aí sim. Evangelho de Marcos capítulo 5, versículo 38. Marcos 5, 38. Não, 35, tá, pessoal? Marcos 5, 35. Vamos começar aqui no 35. Diz assim o versículo 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas ou incomodas mais o mestre? Vamos meditar nesse texto? Olha o que o texto está dizendo. E estando ele ainda falando. Quem estava falando? Jesus. E aí vem aquilo que eu estou falando para vocês. Jesus sempre tem que ter prioridade. Nós não podemos, irmão, cuidado. Veja que o texto está dizendo que Jesus foi interrompido. O texto é claro. Jesus foi interrompido. Jesus estava falando. Se você voltar lá no verso de número 10 de João 10, segunda parte do texto diz, Jesus está dizendo, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então, quando Jesus estava falando aqui do que, pessoal? De vida ou de morte? Jesus estava falando com certeza de vida. O que Jesus estava falando aqui, estava restaurando, estava renovando, estava erguendo. O que Jesus estava falando, com certeza estava edificando a vida de todas aquelas pessoas que ali estavam. Todas as pessoas que ali estavam ouvindo o que Jesus estava dizendo, estava sendo edificado, restaurado, transformado. Aquelas pessoas estavam realmente conseguindo ver uma luz no fim do túnel com as palavras de Jesus. Mas o inimigo sempre vai buscar uma maneira e um jeito de fazer o quê? De interromper aquilo que o Senhor simplesmente tem e quer falar para nós. Tem e quer falar para nós. E se nós não tomarmos o cuidado, nós vamos deixar isso acontecer. O texto está dizendo que ainda ele estava falando, quando chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha, aí olha as palavras agora, interromperam as palavras de Jesus, que com certeza não eram palavras de vida, eram palavras de renovação, de restauração, de salvação, para o quê, pessoal? Para declarar palavras de morte. Palavras negativas, que sempre que quando a gente ouve palavras negativas, ela derrete o nosso coração. Pode ver, não há texto nenhum na Bíblia em que relate que quando alguém trouxe palavras negativas, a pessoa ficou bem. Não. Todas elas. A Bíblia mostra que quando alguém trouxe um recado negativo,
O cidadão ficou aborrecido, o cidadão ficou entristecido, o cidadão ficou para baixo. Pode ver. Até nós, homens de Deus, por exemplo, a Bíblia fala do Elias, que quando Elias recebeu o mensageiro de Jezabel trazendo uma carta dizendo que ele seria morto, olha que coisa, que ele seria morto, a Bíblia diz então que Elias faz o quê, pessoal? Entra em desespero e simplesmente pega e sai. Desesperado, traumatizado, com medo, o texto diz que com medo Elias pega e vai para o deserto, porque ele ouviu aquelas palavras de ameaça. Ele recebeu aquelas palavras de ameaça. Mas Elias estava na presença de Deus, porque quando ele estava lá no Monte Carmelo e que ele desafiou os profetas de Baal, ele usou uma expressão dizendo assim: olha, o Deus em cuja presença eu estou. Então Elias estava na presença de Deus. Se ele estava na presença de Deus, quais eram as palavras que ele ouvia? Palavras de vida. Eram palavras de vida que ele estava ouvindo. Mas ele simplesmente interrompeu para aceitar o quê? Aquelas ameaças de morte da Jezabel. E isso acontece. Se aconteceu com os grandes profetas de Deus, você acha que Satanás não vai intentar isso contra nós, pessoal? Claro que vai. É aí muitas vezes o diabo vai se levantar na sua casa. Aí onde o diabo muitas vezes vai se levantar, às vezes no seu casamento, no momento onde parece que está tendo paz. Sabe aquele momento de paz? Sabe aquele momento que parece que está tudo ok? Sabe aquele momento onde você parece que você está dizendo assim: oh, glória a Deus, hoje está uma delícia, Senhor. Hoje, meu Deus do céu, esse homem está uma bênção. Hoje o homem está um pão de mel. Aí de repente o pão de mel fica bolorento. Não parou para pensar? Não é assim? E a coisa vai ficando complicada. E aí é isso que acontece. Se a gente não tomar cuidado, o nosso coração derrete. Mas olha que bonito, pessoal. Diz aí, ó. Vamos continuar no texto? Ele diz assim, ó. Segunda coisa que ele falou, ó, tua filha está morta. Segunda coisa que ele disse, para que você incomodas mais o mestre? Não incomoda mais o Senhor. Aí sabe o que é? Sempre alguém, irmão, cuidado. O diabo vai usar alguém, ou ele mesmo vai colocar palavras ou pensamentos na sua cabeça, levando você muitas vezes a desacreditar da capacidade de Deus. A Bíblia diz que Deus ele é onipotente. E às vezes nós vamos muitas vezes desacreditar da onipotência de Deus. Cuidado, não entra nessa não, porque o diabo é sujo. Não entra nessa não, porque o maligno é sujo. Ele vai nos levar muitas vezes, pessoal, a fazer com que a gente venha desacreditar da onisciência e da onipotência de Deus. E se a gente não estiver ligado com ele, a gente vai terminar sucumbindo a isso. Aí olha o que diz o texto, verso 6, 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, e é isso aqui que você nunca deve esquecer, irmão, nas suas orações, preste atenção, nas suas orações, fale com Deus. Deus, o Senhor ouviu essas palavras, Senhor. Eu sei que assim como eu ouvi, meu Deus, o Senhor também ouviu essa ameaça do Satanás contra a minha vida. Assim como eu fui alvo de ter que ouvir essas baboseiras do Satanás pela boca do fulano, pela boca do cicrano, meu Deus, o Senhor também ouviu. O texto é claro, a Bíblia está dizendo que Jesus ouviu aquelas palavras. Então isso aqui é um alento para nós, é um alento, pastor, é um alento, porque Deus não está alheio aos nossos problemas. Deus não está alheio às nossas adversidades, àquilo que a gente está passando, não, irmão. Deus sabe das lutas que a gente está passando. Então o texto é claro, que Jesus ouviu aquelas palavras. Que palavras? Olha, tua filha está morta, ou seja, o espírito de morte veio e simplesmente teve poder sobre a tua casa. Segundo, não incomoda mais o mestre não, porque se tu acha que ele pode fazer alguma coisa, se ele podia fazer, agora ele já não pode mais, porque já não tem mais jeito. É aceitar a derrota e pronto, acabou. E às vezes nós ouvimos isso e isso é uma facada no nosso peito. E você acha que não é da de Deus também, não? Por um lado, sim. Por um lado, sim. Se você não chegar diante de Deus e falar, Senhor, o senhor ouviu? O senhor ouviu o que ele falou, Senhor? O senhor ouviu o senhor ouviu essas palavras de ameaça do inimigo contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, contra o meu casamento, contra a minha saúde, contra as minhas finanças, contra os meus negócios? O senhor ouviu essas palavras, Senhor? Porque eu ouvi. E se eu ouvi, o Senhor com certeza ouviu também. Aí você vai dizer para ele, agora sim, o que é que o Senhor tem para me dizer, para me confortar diante de tudo isso?
O que é que o Senhor vai falar agora que possa confortar meu coração e me fazer acreditar que eu não preciso mais pegar e simplesmente voltar atrás, mas continuar. Aí olha o que é que Jesus pegou e disse. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse, é isso aqui que eu quero que vocês cheguem, é isso aqui que eu quero que vocês meditem. É o que eu estou dizendo, você tem que chegar a Deus, quais são as palavras que o Senhor tem para me falar agora? Porque agora eu preciso ouvir uma palavra forte, Deus. Eu preciso ouvir algo que vai realmente me dar força, porque depois do que eu ouvi agora, desse lado, eu preciso ouvir algo muito mais forte desse outro. Quem está entendendo, diga amém. E é onde você é parte de você. Agora ficar omisso, calado, choramingando. Ai, meu Deus, a vida da gente. Ai, Senhor. Não, aí não resolve. Não é isso que Deus espera. Deus espera que você chegue para ele e faça isso. Senhor, o Senhor ouviu, né? Agora, o que é que o Senhor tem para me dizer agora? Porque eu preciso ouvir algo, porque eu estou dilacerado. Quem está entendendo, diga amém. Meu coração está partido, Deus. Eu estou me sentindo sem força. E eu preciso agora de ouvir do Deus da força, algo poderoso. Aí Jesus pegou e disse assim, ó. E disse, e disse ao principal da sinagoga, não fica com medo. Foi o que Jesus falou. Não temas, ou seja, não fica com medo, não. E é essa palavra que eu tenho para você também da parte de Deus hoje. Que a gente tem que parar de ficar com medo, irmão. A gente é muito dominado pelo espírito do medo. Medo, medo, medo. E o medo gera um sentimento de incapacidade. O medo faz você confessar a derrota. O medo faz você emprestar sua boca para o diabo. Cuidado. Aí ele diz, não tem mais, ou seja, não tenha medo. Segunda coisa, eu não posso ter medo. Então eu tenho que neutralizar esse sentimento, esse dado inflamado do maligno. Eu tenho que neutralizar o medo. Pastor, como é que eu neutralizo o medo? Ele já está dando já o antídoto. Crê somente. Aí Jesus está dando um antídoto para você neutralizar o medo. Crê. Porque o crer é um verbo, exige a sua ação. Não exige a ação de Deus, exige a sua ação. A ação de crer, de ficar firme e sabendo que quem está do seu lado é quem, pessoal? É Jesus. É ele quem está do seu lado, ninguém mais. É só Jesus que vai estar do seu lado. Aí continua. E tendo chegado, olha só, desculpa, verso 37. E não permitiu que alguns o seguissem, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Aqui tem lição, presta atenção, cuidado. Você sabe quando anda com pessoas negativas, mas a pior coisa que existe é andar com gente negativa. Pior coisa é falar com gente negativa, pelo amor de Jesus Cristo. O próprio Jesus não permitiu. Pastor, por que Jesus não permitiu que a maioria das pessoas não fosse? Porque Jesus sabia que a maioria ali era tudo gente negativa. E o negativismo, irmão, puxa o ser humano para baixo. É puxar para cima, para baixo. Tá certo. Não falei errado, não. Né? O cidadão vai puxar você lá. Sempre. Vai levar você a crescer. Cresce, pastor, cresce. Gente negativa. Irmão, olha, se tem uma classe que mais cresce, é a classe dos negativos. Mas cresce para baixo, nem rabo de cavalo. Uapo. Arrasta no chão, suja, fica todo melado. É a classe de gente que mais cresce. São esse tipo de gente que você tem que evitar na sua vida. Veja que Jesus pegou aqui e priorizou quem? Pessoas que não iam agir com increduli e nem com dúvida. Lembra de Tiago? Não pense tal homem que pedindo alguma coisa a Deus, mas duvidar no seu coração, recebe, não recebe. Não são palavras minhas nem da igreja. Saiu da boca do Tiago relacionado ao que Cristo está dizendo. Quando você pede algo a Cristo, quando você fala com Deus, você tem que crer, mesmo que pareça impossível. Mas é onde você tem que continuar firme. Então, o antídoto para você neutralizar o medo é crer. Porque crer é um verbo. E exige de você essa ação. Opa, não, eu vou estar firme com Deus e eu vou crer. Então o texto diz que ele não levou ninguém. Eu não vou permitir que mais alguém venha comigo, não. Eu só quero aqui Tiago, Pedro, João e pronto, acabou. Porque o restante vai só dar problema, só vai dar dor de cabeça. Até porque quando Jesus chegou lá, teve que se deparar com isso de novo. Olha lá o texto. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Então o texto está dizendo que tinha muita gente, um alvoroço de gente chorando e pranteando. E entrando, disse-lhe: por que alvoroçais e chorais? A menina não está o quê? A menina não está morta. Mas o quê, pessoal? Mas dorme. E riam-se dele. Pessoal, você sabe por que isso aqui também aconteceu?
Sabe por que, que as pessoas que ali estavam chorando pararam de chorar e começaram a rir e a zombar? Porque se você não sabe, nessa época aqui se contratava, tem um nomezinho, que desculpa, mas eu não peguei, não, mas tem um nomezinho que se dá. Naquela época se contratava pessoas para chorar no velório. Sabia disso? Então, o que a gente subentende eram pessoas que estavam ali com. Né, não é porque havia sentimento de perda por aquela pessoa, não. Mas é porque simplesmente foram contratadas para. Né, ou seja, são atores. A palavra hipócrita significa atores, tá? Então, eram pessoas hipócritas que ali estavam, atuando simplesmente, não vivendo um sentimento real e verdadeiro. Por isso que eles começaram a zombar de Jesus. Por isso que eles começaram a rir de Jesus. Vai a algum velório, vê se quando você chega lá, você começa a falar de Jesus, o cidadão às vezes pode até não ser de Deus, mas ele vai zombar de você? Ele vai rir da nossa cara, vai escarnecer? Não, a pessoa aceita. Ela pode até, às vezes até não concordar, mas naquele momento ela fica ali, ó, sabe, ouvindo a palavra. Ela recebe aquele de bom grado. Não, peraí, não é momento para arrumar confusão. Não é momento para arrumar briga. Não é momento para ficar aqui, negócio de crente aqui agora. Que momento de negócio de orar. Que momento de ser. Não. A pessoa ela fica na dela. Porque o sentimento é verdadeiro pela perda daquele ente querido. Aqui não. Foram pagos. Né? Hipócritas, pessoas que estavam ali. Por isso que essas pessoas começaram a zombar e a rir de Jesus. Aí diz aí, ó. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito o quê, pessoal? Jesus tendo feito ele sair. Jesus, vocês já receberam já pelo serviço de vocês? Sai fora. Sai, 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 sai. É a mesma atitude que também nós temos que ter, pessoal. Cuidado. Tem coisas que você tem que evitar. Então, para você não ter transtorno maior, às vezes termina, às vezes, nem compartilhando. Não compartilha com ninguém, com pessoas que você sabe que depois vai te dar dor de cabeça, não. Cuidado, você fica compartilhando com pessoas que vão te dar dor de cabeça depois, e aí, meu irmão, quem sofre é você. Então Jesus teve que pegar e fazer o quê? Colocar a casa em ordem, dizendo assim, ó, vocês já receberam bem para chorar? Então sai fora, vai embora. Acabou, vocês já choraram? Então acabou. Vaza, sai daqui que vocês estão só atrapalhando. Vocês só vão me atrapalhar. Aí mais uma vez, é o que aconteceu. E tendo os feitos sair, tomou consigo o pai e a mãe de quem, pessoal? Da menina. E os que com ele estavam, que era Pedro e João, né? E Tiago. E entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita comim, que traduzido é, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombravam-se com grande espanto. Então, olha que coisa interessante. Todo mundo começou a ver aquilo. E todo mundo começou a se assombrar, a ver que realmente o que aconteceu. Jesus estava ali para cumprir aquilo que ele havia dito na sua palavra. Aquilo que em João 10 Jesus havia falado. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então nós temos que parar para analisar uma coisa muito importante. Nós temos que andar com Jesus, aquele que vai gerar em nós espanto gigantesco. E preste atenção, todos que ali estavam, dentro daquele quarto, até Tiago, Pedro e João ficaram espantados. O que eu quero dizer para você é que se você não buscar andar com aquele que vai gerar em você espanto pelos milagres que ele vai fazer na tua vida, você vai terminar sucumbindo àqueles que vai levar a você a andar com aquele que vai levar você a ficar triste pelas perdas que você vai ter com ele. Vou repetir. Se você não buscar andar com aquele que vai levar você a ficar espantado pelos milagres extraordinários que ele vai fazer na tua vida, você vai ter que sucumbir a andar com aqueles que vão te entristecer por tirar de você aquilo que o Senhor tem de melhor para você. Quem está entendendo, diga amém. Então, cuidado. Temos que ter prazer de andar com o Senhor. Aí diz o verso 43 para a gente orar. E mandou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse. E disse que lhes desse o quê? Que lhes desse de comer. Isso aqui é outra coisa também muito importante para nós. Irmão, não pode faltar o alimento espiritual para nós. Quando falta o alimento espiritual, nós vamos perecer. Sem alimento espiritual, o ser humano perece. Sem se alimentar da palavra, sem se alimentar de oração, sem ter uma vida de comunhão plena com Deus, a gente vai perecer, vai sucumbir. Porque o inimigo, mesmo sabendo que ele é um derrotado, mas ele não se dá por derrotado. O inimigo, mesmo sabendo da sua impossibilidade com relação à nossa vida, mas ele não se dá. E ele está sempre em busca de alguém que está desprovido do alimento espiritual, fraco,
para poder agir na vida desta pessoa e levar essa pessoa a perder aquilo que o Senhor tem de melhor para ela. Então guarde essa palavra no seu coração. Não abra mão da presença de Deus e nem da palavra do Senhor, porque o Senhor é aquele que nós precisamos. Ele vai nos surpreender. Deus quer nos levar a ter momentos, né, de espantos, não por coisas ruins, mas por coisas extraordinárias que Ele quer fazer na nossa vida. E se você não se alimentar da palavra, não priorizar, amanhã você vai estar tendo que sucumbir a andar com aquele que vai te entristecer por ter tirado de você aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Quem entendeu o recado, diga amém. Então vamos aplaudir Jesus. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome da sua glória.